viagem. Vamos correr. Olha o que está escrito ali. Remanescentes Barnabés. Está no plural, né? Já sabe que está falando de vocês. Veja. O Apocalipse é um livro muito comentado, muito falado. E algumas pessoas têm até medo de estudar. Depois que você começa a estudar, esse medo some e você percebe que não é tão complicado assim. Hoje eu quero fazer um link entre a história de um personagem bíblico chamado Barnabé e o Apocalipse. Barnabé não é um grande herói da Bíblia falado, conhecido demais. É como se fosse num filme um dos figurantes. Mas se você prestar bem atenção na história de Barnabé, você vai ver que ele não é um figurante qualquer, não. Ele é um Stan Lee da vida. Ele aparece ali, mas tem um resultado muito grande do seu trabalho. A primeira menção de Barnabé é esse exemplo que ele dá lá para o pessoal da igreja primitiva. Quando a igreja recebeu aquela especial dotação do Espírito Santo, eles começaram a viver em comunidade. E quem tinha alguma propriedade, sabendo que o reino de Deus estava sendo instaurado naquele instante, vendia para sustentar a igreja. E Barnabé foi um dos primeiros a fazer isso. Olha o que diz o relato de Atos 4. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés do apóstolo. Veja aqui, altruísmo, não? Ainda tem isso, né? Ele é levita natural de Chipre. Era um estrangeiro praticamente, mas era um judeu, levita. Vocês que têm muitas herdades aí, se vocês precisarem vender alguma para construir o restante da igreja aqui, pode seguir o exemplo de Barnabé, já está deixado a dica aí. Barnabé fez isso, um exemplar. Agora, o nome dele não era Barnabé. Como era o nome dele? José. Barnabé era o quê? O que é esse nome aí? Cognominado. Cadê as professoras de português aí? Cognominado é o quê? Eu já disse aqui. É apelido, né? É um nome, né? É um nome cognato. É um apelido carinhoso. Ele era conhecido como Barnabé, que é traduzido filho da consolação. Bar em hebraico, né? Filho. Vocês lembram que uma vez Jesus chamou Pedro e disse: Simão Bar Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Barnabé, filho da consolação. Na verdade, a palavra Barnabé, duas palavras hebraicas, Bar, que é filho, e Nabi, que é a palavra usada para profecia ou profeta no Velho Testamento. Nabi. Pode ser profecia ou profeta, pode ser consolador, conselheiro, exortador. No caso de Barnabé, a tradução escolhida foi filho da consolação. Barnabé era o filho do Nabi. E Nabi, profeta, muitas vezes é confundido como vidente. As pessoas, quando pensam em profeta, pensam que ele vai falar algo do futuro. Mas essa não é a principal função do Nabi, do profeta bíblico. Aliás, a Bíblia faz até uma certa diferença entre o vidente e o profeta. Dentre as funções do profeta, está também a previsão, quando Deus achar assim oportuno. Mas a principal função do profeta não é previsão. Ele tem uma listinha de atribuições para ser chamado de Nabi: vidência, revelação, o que mais? Depois, direção, consolo, motivação e promotor de esperança. Profecia não é apenas revelação do futuro. Profecia é uma palavra de conforto. Profecia é uma palavra de conselho, de direcionamento, para dizer para você qual é a vontade de Deus. A única questão importante numa profecia é que ela vem de Deus. A palavra inspirado por Deus, a palavra inspirado, theopneustos do grego, quer dizer aquilo que vem do fôlego de Deus. A
profecia não é de particular origem, como disse o apóstolo Pedro, 2 Pedro 1, 19 a 21. Um conselho, uma exortação, um sermão, chamar de volta, mostrar o erro, prever o futuro, revelar algo escondido, tirar uma dúvida, desde que seja nascida em Deus, essa ação é uma ação do Nabi, do profeta. O nosso amigo Barnabi, né? O filho do Nabi, era conhecido por essa ação de ser um camarada positivo, consolador. Por isso ele era chamado filho da consolação. Vocês vão ver como ele era um camarada positivo. Por exemplo, chegou a fama dessas coisas, está lá em Atos 11, nós falamos disso na lição. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Logo após a perseguição da morte de Estevão, que aconteceu no capítulo 9 de Atos, os judeus fugindo da perseguição, os cristãos, melhor dizendo, fugindo da perseguição, se espalharam pelas cidades vizinhas, regiões mais distantes, e começaram a pregar a mensagem de que Jesus havia ressuscitado. Jesus é o Messias. E em Antioquia, houve uma boa receptividade dessa mensagem. E quando as pessoas, líderes da igreja lá de Jerusalém, ouviram falar que na cidade de Antioquia várias pessoas aceitaram a mensagem do Evangelho, chamaram Barnabé e disseram: você vai lá exortar, aconselhar esse povo novato. O que Barnabé fez? O que ele fez? Está escrito ali. Hein? O que ele fez? Verso 25. Partiu Barnabé para Tarso a buscar quem? Saulo. E quando o achou, levou para onde? Veja como ele era positivo. Ele descobriu que Paulo tinha talento. O camarada que era fariseu, que era doutor da lei, se converteu e está apagado ali no canto. Não, eu vou lá e vou inserir Paulo no serviço. Tudo que Paulo fez pela igreja não foi pouca coisa. 13 cartas, fora as que se perderam. Foi porque Barnabé soube ser um profeta, daquele que exorta, que encaminha, que mostra o caminho. Ele foi lá, pegou Paulo e disse: vem cá, meu filho, venha usar o seu talento aqui em Antioquia, porque eu sei que Deus escolheu você. E Barnabé levou Paulo para ali. E foi um sucesso, tanto é que causou toda aquela comoção que nós estudamos na lição da escola sabatina. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém e agora estavam levando mais um. Quem era? João Marcos. Sabe quem foi que chamou João Marcos? Barnabé. Você sabe quem é esse João Marcos aí? O que escreveu o Evangelho de Marcos. Dá para você achar que o trabalho de Barnabé foi algo sem importância? O Evangelho de Marcos é dito que dele se basearam os outros evangelhos, que eles chamam evangelhos sinóticos. Mateus e Lucas vieram depois de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho, pelo que tudo indica. Veja a importância de Barnabé, quando ele olha para a pessoa e diz: não, você tem jeito. E você sabe que quando o trabalho às vezes é difícil, ou quando nos expõe, às vezes a gente vacila e hesita, né? Como Moisés, lembra de Moisés? O Senhor quer que eu vá no Egito? Eu não. Aí Deus disse: vai porque eu te chamei. Quando Barnabé chama Saulo, porque Barnabé primeiro foi, né? Foi, depois ele vem e chama Saulo. Ele essa chamada não está ligado em função de gente de várias línguas e outras coisas, que ele se sentiu sem condição de atender e Paulo tinha essa... Nós não sabemos, mas que Paulo tinha o dom de pregar para judeus, Barnabé sabia, porque Paulo era um fariseu. Então se tinha que discutir com o judeu, não era tão necessário falar tantas línguas, mas o hebraico e conhecer os escritos e o jeito de raciocinar dos judeus. E você lembra que no início Barnabé e Paulo pregavam para judeus, depois eles passaram a pregar para os gentios. Agora eu pulei uma coisinha aqui interessante, aqui em Antioquia, olha lá, verso 26.
pela primeira vez, os discípulos foram chamados de, graças à influência de Barnabé e do seu amigo Paulo. E ele pegou João Marcos. Mais tarde, já bem aceito pelo círculo cristão, o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé por nome. Diz assim: apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Vocês sabem que foi Barnabé que levou Paulo para o cristianismo. Porque quando Deus chama Paulo para ser apóstolo, quando Jesus chama, Paulo ainda era famoso por ser um perseguidor. E quando Paulo chegava numa cidade e procurava os cristãos que não tinham igreja ainda, os cristãos iam à sinagoga e se reuniam em casa para adorar, as igrejas dos lares. Quando Paulo chegava numa cidade e ficava procurando os cristãos para congregar, porque agora ele era um cristão, o que acontecia? Todo mundo dizia: esse é o perseguidor, ele está fingindo, ele quer prender a gente e levar para a cadeia. E todo mundo fugia, suspendia os cultos, se reuniam no mato, com medo de Saulo. Aí Barnabé, sabendo disso, Barnabé vai, pega Paulo pela mão e diz: você vai comigo. Olha quem era Barnabé. E foi com Paulo e disse: gente, pare de fugir dele, porque esse homem mudou. Deus o chamou e operou um milagre na vida dele. Ele não é mais o perseguidor e ele não está fingindo. Foi Barnabé que chamou o povo e disse: aceite Paulo. Veja que importância tem esse homem. Só que ninguém é perfeito, né? E como eu disse a vocês, esse Paulo era encrenqueiro. Pense num baixinho ousado, porque Paulo significa pequeno, né? Ele mudou o próprio nome. Ele era Saulo, disse: não me chamar de Saulo, me chame de Paulo, porque eu sou o menor dos apóstolos. O baixinho, todo baixinho invocado. Mulher baixinha, pior ainda. Mas eu tenho medo de mulher baixinha. Paulo baixinho, invocado, encrenqueiro, arengueiro. João Marcos, jovem, tinha que fazer muitas renúncias. A gente sabe que os jovens não gostam muito da renúncia. Por natureza, o jovem se sente eterno e candidato a desfrutar os prazeres da vida. E João Marcos, quando viu que o negócio era meio pesado, renúncia, perseguição, não tendo dormido direito, João Paulo disse: ah não, eu vou lá para a minha casa, porque lá eu tenho Facebook, eu posso pregar pelo Facebook, melhor do que sair viajando por aí. E João Marcos largou Paulo e Barnabé e foi embora. O que aconteceu? É que na próxima viagem que eles tinham que fazer para pregar o Evangelho, Barnabé disse assim: Paulo, vamos levar João Marcos de novo? Paulo disse: não, de jeito nenhum. Covarde, pusilânime, procrastinador. Hoje meu banho. Esse não. Ele nos abandonou, não é digno. Olha, e a briga foi tão feia que chegou ao fim a parceria. Veja, dois crentes, filhos de Deus, pastores. Pastor briga, viu, Isaías? De vez em quando. Esses olhos aqui é resultado de briga. No ventre materno, eu e meu irmão gêmeo, né? Então, Barnabé disse: não, vou levar o João Marcos. Por quê? O perfil de Barnabé era aquela pessoa preocupada com as pessoas. Qual é o nosso negócio aqui nessa terra, gente? O nosso negócio aqui são pessoas. Nosso negócio não é dinheiro, não é dízimo, não é tempo bonito. O nosso negócio são pessoas. Esse é o principal objetivo do Nabi, do profeta. Jesus veio aqui, ele disse: buscar e salvar quem? Quem havia se perdido. Esse era o perfil de Barnabé. Ele descobria o dom das pessoas, ele animava, ele encorajava. Esse é o significado de filho da consolação. Ele não desistia facilmente de alguém. E foi por causa desse retorno de João Marcos que ele pegou o menino que havia desistido e disse: agora você vai comigo. Mas e Paulo? Paulo já está independente. E aí Paulo pega o Silas, vai para um lado, Barnabé pega o João Marcos, vai para o outro, e praticamente Barnabé some, e os Atos dos Apóstolos agora dão lugar ao estrelado, assim, digamos, do apóstolo Paulo. Mas o resultado de João Marcos andar com Barnabé é a composição do Evangelho de Marcos
o documento primitivo sobre o qual os outros evangelistas se basearam. Inclusive Lucas, que fez a pesquisa, ele pegou primeiro o Evangelho de Marcos. Vejam como era importante e como foi importante o trabalho de Barnabé. Olha, aqui está o que eu acabei de dizer, quando eu disse que Barnabé tomou Paulo e levou. Isso aí foi antes, apenas o slide fora de lugar. E agora eu quero fazer um link entre a vida de Barnabé, a história de Barnabé e o Apocalipse. Nós sabemos que o nome Apocalipse significa revelação. Calipto é cobertura. Eucalipto, boa cobertura. As florestas de eucalipto eram onde eles se escondiam durante as batalhas. Por isso o nome eucalipto, boa cobertura. E apó é o prefixo negação, de tipo descascar. Então, apocalipse é descobrir, traduzido como revelação. O Apocalipse, a visão do Apocalipse, segue o mesmo padrão das visões do Velho Testamento. Os judeus raciocinam do efeito para a causa. Primeiro ele diz, aconteceu isso, aí ele depois vai dizer, aconteceu isso por causa disso. Ele primeiro mostra um fato, depois ele mostra a causa. No padrão das profecias, você vai ter uma visão abarcando um determinado assunto, um período de tempo geral, e depois ele recebe outra visão, abarcando o mesmo trajeto, só que com outra abordagem e com mais detalhes. Depois ele recebe uma terceira visão, deixando para trás um tempo que já foi explorado e mostrando detalhes do futuro. Foi assim Daniel. Vocês lembram do livro de Daniel? Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, a estátua, lembra? Cabeça de ouro, tal, representando os reinos e terminando com a volta de Jesus. Sem muitos detalhes, apenas uma visão geral. Depois Daniel tem uma visão. E essa visão de Daniel no capítulo 7 aparece a mesma sequência, só que com mais detalhes e uma ênfase no final. O animal terrível e espantoso. Depois Daniel tem uma outra visão no capítulo 8, deixando para trás alguns daqueles animais, se concentrando só em dois, o carneiro e o bode. E agora com detalhes bem mais específicos. Esse é o padrão das visões de Apocalipse também. Então nós temos ali, por exemplo, as 7 igrejas. O foco das 7 igrejas é o que acontece dentro das igrejas. A interpretação tradicional da igreja, e eu preciso dizer a vocês que existem outras, fora e dentro da igreja. A oficial da igreja é que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos na história da humanidade. Que Deus usou essas igrejas da Ásia e o que estava acontecendo com elas para simbolizar o que iria acontecer nesses períodos de tempo da humanidade. Logicamente, nós não vamos estudar isso aqui, só para um panorama geral. O capítulo 4 e o capítulo 5 apresentam a visão do trono de Deus. Nessa visão aparece a Trindade, aparece a origem das visões. Aparece o Pai no trono, aparece Jesus como Cordeiro, aparece o Espírito Santo como aquele que tem os olhos que vagueiam por toda a terra, mostrando que a Trindade está de olho no que acontece aqui na terra. O Cordeiro anda no meio das igrejas. O Espírito Santo tem 7 olhos. Tudo o que está acontecendo aqui está sob o comando de Deus. Deus está no comando da história. E de repente no capítulo 5 aparece um livro selado. E aí aparece mais uma série de 7, os 7 selos. O livro selado representa a mensagem que Deus quer que os seus filhos conheçam sobre a história da humanidade. É Deus revelando o que vai acontecer com a história da humanidade. Mas quem pode abrir? Somente o Cordeiro. E cada selo que vai sendo aberto, aparece uma cena que representa algo que aconteceu na história da humanidade. Com um detalhe: os 7 selos vão abarcar o mesmo período das 7 igrejas, mas eles vão, no final, apresentar uma ênfase e alguns detalhes que as 7 igrejas não apresentaram. O foco dos 7 selos já não é dentro da igreja, é no mundo, principalmente nos governos. Mas tanto as 7 igrejas quanto os 7 selos culminam com a volta de Jesus. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, nós temos
mais detalhes que não foram apresentados pelas 7 igrejas. Esses detalhes são chamados de 7 trombetas. As 7 trombetas fazem parte dos 7 selos. Na história da humanidade, antes de Jesus voltar, antes de Deus fazer o julgamento final, Deus envia advertências. Trombeta em profecias significam advertências. E o clímax das trombetas, podemos dizer, não é a volta de Jesus, mas é o início do julgamento. As trombetas se encerram apresentando a Arca da Aliança no Santíssimo para o começo do julgamento da raça humana. Porém, segue o padrão das festas judaicas, lá que está em Levítico 23. Vocês lembram das festas judaicas? Eram 7 sábados cerimoniais. Começava com a Páscoa. Os judeus sacrificavam o cordeiro pascual. Jesus morreu na Páscoa. Depois vem pães asmos, o molho das primícias, representando aqueles que ressuscitaram quando Jesus subiu ao céu, subiram com Jesus as primícias. Depois vem o Pentecostes, que era a festa das colheitas, é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e eles pregam e milhares se convertem. Lembra? O calendário das festas judaicas, que eram cerimoniais, tem um significado profético. E Deus seguiu esse calendário, aquela sequência. Jesus morre exatamente no dia da Páscoa, o Pentecostes acontece exatamente no dia do Pentecostes. Mas existem 3 sábados cerimoniais no 7º mês, que são bem interessantes. No primeiro mês, havia um feriado, um sábado cerimonial, em que eles faziam sacrifício, não trabalhavam, e apenas havia um toque de trombeta em todo o arraial de Israel. Era só isso. No dia 1º do 7º mês. Esse toque de trombeta era só uma lembrança, uma advertência. Para quê? Quem lembra? É que no dia 10, 9 dias depois, aconteceria a principal cerimônia do santuário, que era o dia da expiação. Então, o dia das trombetas era somente uma advertência para dizer o dia da expiação, que representa o julgamento final, quando Deus vai declarar quem é salvo, continua salvo, quem está perdido, está perdido. Tinha um dia antes para lembrar, dizia assim: olha, toque da trombeta, se você ainda não levou o seu pecado para o santuário, leve, porque no dia da expiação não é dia de levar. Quem não levou vai continuar com o seu pecado. Se prepare que o julgamento está vindo. Esse era o objetivo das trombetas. O Apocalipse, então, nessa abordagem, segue esse padrão das festas judaicas. As trombetas aparecem como uma advertência ao mundo. Existe muita divergência e sugestões sobre que eventos são essas trombetas. Existe a aplicação histórica do surgimento do poder otomano, dos turcos. Existe uma comparação entre as trombetas e as pragas. De fato, não existe algo muito conclusivo. O que é conclusivo é que as trombetas significam advertências. Se prepare, que o juízo está chegando. Na sequência do Apocalipse, as trombetas terminam no capítulo 11. E no capítulo 11 aparece o céu aberto e a Arca da Aliança ali. Então, encerra-se o período das 7 trombetas e aparece o capítulo 12 de Apocalipse, que é muito conhecido. O capítulo 12 é o centro do grande conflito. Aparece o dragão, a mulher que é a igreja, o dragão tentando matar Jesus, depois tenta perseguir a igreja. O capítulo 12 explica por que tudo isso aconteceu. O capítulo 12 mostra a batalha entre Miguel, que é Jesus Cristo em forma de anjo, e Lúcifer no céu, dizendo: olha, tudo isso aí, os 7 selos, as 7 trombetas, todo esse problema surgiu aqui. Essa é a causa de tudo isso que nós relatamos até agora. O capítulo 12, então, é o centro do Apocalipse. Do capítulo 13 em diante, você já vai ter profecias que nós chamamos de escatologia. Escate é fim. São as profecias do tempo do fim. Até então nós tínhamos profecias históricas com clímax no fim. Agora você vai ter profecias detalhadas do tempo do fim.
Aí o capítulo 13 já mostra aquela questão das bestas, né? Tinha besta, tinha topique, tinha sprint, tudo ali, não. O capítulo 13 de Apocalipse, né? Tem gente que diz, porque fulano é a besta, ciclano é a besta. Em capítulo 13 você tem duas bestas. E a primeira besta faz lembrança aos animais de Daniel 7, mostrando os períodos históricos. É bem interessante você ler. E conclui uma coisa que assombra muita gente: o número da besta, que é 666. Que a vizinha da casa de minha mãe, o número da casa de minha mãe era 656 e a vizinha era 666. Pense numa família atribulada. Pense em dificuldades, briga, confusão de marido gritando, batendo em mulher, em menino e não sei o que, não sei o que. Aí a vizinha do outro lado, que era 646, conversando com a minha mãe da vida dos outros. E eu, como um menino pequeno, para não perder o costume, estava prestando atenção. A vizinha disse assim: sabe por que toda essa confusão da sua vizinha aí? Não, porque já viu o número da casa dela? Eu era menininho, eu tinha o quê? Uns 10 anos, 9 talvez, são uns 15 anos atrás mais ou menos, mas eu ainda me lembro. Está vendo? É porque o número da casa dela é 666. Aí minha mãe disse: eita, eu nem tinha reparado. Minha mãe ficou com medo de entrar na casa da mulher. A gente não era batizado ainda, não conhecia muito de Bíblia. Minha mãe ficou com medo, não queria mais entrar na casa da mulher não, porque o número era 666. Não é isso? Então, está ali no Apocalipse 13. E depois do Apocalipse 13 até o 20, você vai ter então todas essas visões que antecedem a volta de Jesus. Visões bem específicas. Tem as 7 pragas, que acontecem depois que a porta da graça se fecha. Depois tem a colheita, no capítulo 19. Tem a queda de Babilônia, no capítulo 17, no capítulo 18. No capítulo 20 tem o milênio. Veja, são detalhes bem específicos antes do fim. E aí no capítulo 21, melhor dizendo, capítulos 21 e 22, já aparece a recompensa. Aí já acabou tudo, já não tem lago de fogo queimando, já não tem mais tristeza, nem morte, nem dor, nem pranto. Essa é uma visão geral do Apocalipse. Existem outros, por exemplo, aqui é um diagrama feito pelo pastor Samuel Ramos, que é um adventista, fez um mestrado, publicou uma sugestão um pouco diferente, mas eu preciso dizer a vocês que a diferença não está no significado, e sim na sequência histórica. Ele faz uma outra sequência histórica, bem interessante de se ler também, mas os símbolos permanecem os mesmos. É um adventista, vocês podem ler, não tem problema nenhum. Porém, fora da igreja adventista, nós não encontramos nenhuma explicação satisfatória. O pessoal perde de vista a visão ampla da igreja, do conflito, do grande conflito entre o bem e o mal, entre Miguel e o dragão, o cordeiro e o dragão, a mulher sendo a igreja. Eles perdem de vista e começam a particularizar a mulher sendo Maria e tal. Não há, de fato, fora uma interpretação tão interessante. As 7 igrejas são essas, elas formavam mais ou menos uma... Como é que chama aquilo ali? Elipse. Uma elipse, né? Na Ásia. E essas igrejas passavam por circunstâncias que Deus achou interessante de usar como símbolos de acontecimentos do futuro. Depois vem a visão do trono de Deus, como eu já mencionei. Então aparece um livrinho selado, esse livrinho selado vai sendo aberto pelo Cordeiro que venceu. É interessante que aí diz que Deus é digno de louvor, e o motivo pelo qual se diz que Deus é digno de louvor é porque Ele é Criador. Tu és, Senhor, digno de louvor, de autoridade, teu é o poder. Por quê? Porque tu criaste todas as coisas. A base para a adoração de Deus é reconhecer que Ele é Criador. Porque se não fosse isso, você não deveria nada a Deus. Mas a sua vida você deve a Deus porque Ele é o Criador. Eu já vi filho dizer para a mãe assim: eu não pedi para nascer. Quando eu ouço isso, dá vontade de matar esse filho e dizer: volta para a barriga da tua mãe. Você tem que ser no mínimo grato por estar vivo, a não ser que você não goste de viver. Então, a base da adoração a Deus, a autoridade de Deus vem daí. Ele é o Criador de todas as coisas. Está em Apocalipse capítulo 4. E Jesus aparece como aquele que ressuscitou, venceu e recebe a autoridade porque Ele resgatou a raça humana. E aí Ele vai fazer a revelação agora. A revelação que é anunciada no capítulo 1 a João, e diz que Jesus fez a revelação. E o Cordeiro então começa a abrir cada selo. E como eu disse, vão aparecendo as cenas dos 7 selos. Aí estão os famosos 4 cavalos, ou cavaleiros do Apocalipse, né? Então,
tão mencionados, inclusive o filme dos X-Men mencionou os Cavaleiros do Apocalipse, achei muito interessante aquilo ali, né? Ali no capítulo 6, os 7 selos, né? Dentro dos selos nós temos as trombetas, como eu disse, advertências, capítulos 8, 9, 10 e 11, e o final das trombetas aparece essa cena aí. Quando toca a 7ª trombeta, é dito assim: abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobreveram relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto. A partir daí, segundo a tradução tradicional da igreja, está sendo anunciado que o julgamento vai começar. E há um link dessa visão com Daniel, capítulo 8, verso 14, o santuário será purificado. Mas o que é o santuário ser purificado? É aquela festa do dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, que era símbolo do juízo. Era quando o sumo sacerdote entrava diante da arca da aliança, e ele fazia uma cerimônia que simbolizava o juízo, o julgamento de toda a nação de Israel. Essa festa, seguindo o calendário de Deus, que mostra Jesus morrendo na Páscoa, as primícias subindo ao céu no dia das primícias, a colheita dos primeiros cristãos lá no Pentecostes, isso nos leva a crer que a sequência é essa, que depois das trombetas acontece o juízo, e esse juízo começa lá no céu com os que já morreram. A Bíblia diz em várias que começa com o povo de Deus, os que são fiéis são julgados primeiro, e Deus vai dizendo assim: caso encerrado, salvo para sempre. E aí quando ele termina, ele faz a declaração: quem for justo, continue na prática da justiça, em que for ímpio, continue na sua iniquidade, porque todos foram julgados. É bom que se diga que o julgamento de Deus não é com base em comportamento, mas no que você pensa sobre Deus, Lúcifer, o bem e o mal, sobre como você encara os seus próprios pecados. Se você é uma pessoa que peca e fica satisfeito e diz: é isso mesmo, então você não pode viver na nova terra, não tem como. Mas se você peca e fica insatisfeito, você é um cidadão do reino dos céus. Mesmo quando você peca por prazer, mas você diz: eu não estou satisfeito com isso, e você só pede socorro a Jesus, você é um cidadão do reino dos céus. Há uma grande discussão no meio da igreja se em algum momento, nessa escatologia, nós conseguiremos ficar sem pecar. É uma grande discussão. Uns acham que isso nunca vai acontecer, outros acham que isso vai acontecer depois da graça se fechar, nós ficaremos sem pecar, mas em nenhum momento com mérito por causa disso. Não há mérito para a salvação. Vejam, quantas discussões no estudo do Apocalipse, não? Mas o interessante é que quando terminam as advertências, trombetas, capítulo 11, aparece o santuário, vai começar o julgamento. E o capítulo 12, então, mostra por que vai haver esse julgamento. Porque em um momento na história da eternidade passada, Lúcifer, o dragão, acusou Deus de ditador, que Deus é déspota, que Deus é explorador. Deus é aquela matriz que suga o ser humano para a sua existência eterna. Lúcifer fez essas acusações. Convenceu 1/3 dos anjos, que ali aparece como 1/3 das estrelas. Então ele é expulso do céu. Lembra daquela frase, né? Paraíso perdido de Milton. Lúcifer diz: é melhor ser rei no inferno do que ser escravo do céu. Ele traz essas acusações para Adão e Eva, que acreditam. Ele instaura essa ideia de que Deus é um explorador, que Deus tem que tirar a nossa alegria, que existe realização e felicidade fora dos padrões de Deus. E a humanidade vive em revolta contra Deus, porque Deus é aquele que estraga prazer. Esse é o capítulo 12. E aí está explicado por que tem que ter um julgamento. O julgamento tem base nesse grande conflito. Você precisa se posicionar de que lado você está. Você acredita nas acusações de Lúcifer ou você acredita em Jesus? Essa é a grande questão. É isso que significa crer em Jesus e será salvo tu e tua casa. É você tirar as dúvidas sobre o caráter de Deus. O capítulo 13, então, é o capítulo que mete medo em muita gente. Aparecem as bestas. Aparece o número 666. Existem tantas sugestões sobre essas coisas aí,
Mas eu quero dizer a vocês, em primeiro lugar, que o número 666 não tem nada a ver com microchip implantado na sua mão, nem na sua testa. Isso aí chama-se contra-informação. Sabe o que é contra-informação? É quando numa guerra o inimigo começa a espalhar informações falsas para desviar o foco do que ele realmente quer fazer. Isso é contra-informação. Pode botar um monte de microchip na sua mão, na sua testa, que eles não vão obrigar você a pecar contra Deus. Agora, o que você pensa e o que você sente vem da sua autonomia, livre-arbítrio, cérebro pensante, raciocínio e decisão. Isso é o que significa testa e mão direita. Raciocínio, decisão, valores e conduta. É símbolo, ok? Tanto é, eu acho que eu botei um slide aqui, deixa eu ver se eu acho. Não está aqui. Mas eu preparei um slide que apresenta o seguinte: quando diz lá, calcule o número da besta, calcule. Quando ele manda calcular o número da besta, ele está dizendo para você que existe um significado no número da besta. Ele está dizendo, descubra o significado. A expressão calcule é, descubra o que significa, não é literal, é simbólico. Ele está dizendo para você, existe um significado simbólico aí que você tem que descobrir. Esse é o significado de calcular o número da besta, não achar que existe um número literal para ser escrito em sua mão. Bom, as bestas que passam do capítulo 13, e aí vem o capítulo 14. O capítulo 14 apresenta 3 anjos, 3 mensagens, e essas 3 mensagens aparecem junto com 144 mil, um número bem simbólico, né? 12 vezes 12 vezes 1000, 12 tribos, 12 apóstolos vezes 1000, universalidade. Os salvos, os que serão salvos, vão pregar essas mensagens. Anjo na Bíblia, em sentido simbólico, significa mensagem, ou um movimento que prega uma mensagem. O próprio nome anjo, vem do grego ângelo, significa mensageiro. Então é dito que esses anjos, no capítulo 14, justamente na época em que as bestas estão operando aqui, esses anjos aparecem para pregar uma mensagem. Que mensagem é essa? Essa é a mensagem do Nabi. Esses 3 anjos são o povo de Deus nos últimos dias, o movimento do povo de Deus, e esse povo de Deus não tem nome de igreja. Tem gente que odeia quando eu falo isso, mas eu não posso falar diferente. Esse povo não é adventista do 7º dia somente. Esse povo é aquele que acredita em Deus, que cumpre a sua lei, que se posiciona entre o bem e o mal, que não se contenta com o pecado nem seu nem do mundo. São os nabis da profecia, e eles vão pregar essa mensagem profética com o desejo de reorientar as pessoas para Deus, de consolar as pessoas, de mostrar o caminho certo. A mensagem do primeiro anjo, historicamente, diz que começa a se cumprir com o movimento milerita em 1831 até 1844, mas ela não para, ela continua sendo pregada por todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. E qual é a mensagem do primeiro anjo mesmo? Temei a Deus, e daí glória, coisa é chegada. Veja, a mensagem vem em continuação às 7 trombetas, que aparece lá a Arca da Aliança, mostrando a festa do dia da expiação, que era o início do julgamento. E a primeira mensagem é: se cuide, porque é agora que vai começar o julgamento de Deus. E não esqueça, a base da adoração, da autoridade do julgamento está aí. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vive a hora do seu juízo, e adorai a quem? Aquele que fez. Qual é a base da adoração? Deus é o Criador. Qual é o mandamento que lembra isso? Vocês começam a ver agora o link entre o sábado, que lembra o Criador, e a base da adoração. Como isso é importante na Bíblia. Essa é a mensagem que começa lá com os mileritas do século XIX. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A igreja adventista e a igreja batista se unem nesse movimento, porque Guilherme Miller, o líder, era filho de um pastor batista, aliás, neto de um pastor batista, a mãe dele era filha de um pastor batista. Toda a
movimento foi formado por pessoas de todas as religiões, ainda não existia adventista, não existia mormon, não existia testemunho de Jeová, ainda surgiram a partir daí. 1844 acontece a grande decepção do movimento milerita e os seus remanescentes fundam esses novos movimentos, inclusive a Igreja Adventista. Mas em 1844 é publicado o livro que foi pior do que a Origem das Espécies, justamente em 1844, que é esse livro aí, ó. Vestígios da História Natural. Foi publicado anonimamente por Robert Chambers, na Inglaterra, porque ele tinha medo da repercussão. Mas esse livro causou mais repercussão do que a Origem das Espécies, e foi publicado 15 anos depois. Inclusive disse que Darwin segurou o seu livro. Esse camarada é o que primeiro sugere que existe evolução das espécies, que as espécies não são as mesmas. Ele chama de transmutação. A única coisa que ele não faz é dizer como as espécies evoluíram. Aí Charles Darwin completa em 1859. É justamente na época que o movimento milerita começa a pregar: temei a Deus e dai-lhe glória, que surge a Igreja Adventista dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque Deus é o Criador. Justamente nessa época o diabo lança esses dois livros considerados a Bíblia do ateísmo, que negam Deus como Criador, que é a base da adoração. O segundo anjo diz: caiu a grande Babilônia. O que é Babilônia? Qual é o significado da palavra Babilônia? Confusão. Não é confusão. O nome Babel, que dá origem a Babilônia, significa portal dos deuses. Lembre-se, depois que Noé ficou velhinho, perto de morrer, ele contava para o povo a história do dilúvio. Então um grupo de rebeldes diz: se Deus mandar outro dilúvio, nós vamos escapar. Vamos construir uma torre que chega até o céu, o portão do céu, ou portão dos deuses. Rebeldia contra Deus. Mas Noé dizia: Deus botou a arca para quem quisesse salvar. Não queremos saber, nós vamos nos garantir. Veja, a Torre de Babel é símbolo de um plano humano rebelde, que apresenta desconfiança de Deus, que apresenta oposição a Deus, e construindo um jeito de salvação, de preservação, distinto do que Deus apresenta. Deu para entender o que é Babel? Quando eles estavam construindo a torre, Deus operou, podemos dizer, um milagre, e eles começaram a se confundir. Não podemos dizer que as línguas das nações surgiram aí, mas pelo menos eles não conseguiram se comunicar, e houve uma grande confusão e eles tiveram que parar com a obra. Daí associar-se a Babel e Babilônia o termo confusão, mas o significado é portal dos deuses. O significado de Babilônia na profecia é isso aí, essa confusão doutrinária no mundo religioso, que apresenta um modelo de salvação rebelde e em oposição ao padrão de Deus. Qual é o modelo de salvação de Jesus? Salvação pela graça. Você não tem condição de limpar seus pecados, você precisa confessá-los e aceitar que Jesus pagou o preço por você. Esse é o modelo. Não há mérito no ser humano. As obras que você faz não lhe dão mérito para a salvação, nenhum. As obras que você faz são resultado de você ter sido perdoado e gratidão que você demonstra para Deus. Mas o ser humano quer fazer algo para merecer a salvação. Isso significa Babel, isso significa Babilônia. E essa confusão de religião, de doutrina, quer dizer isso. Religiões orientais que dizem que você tem que meditar até atingir um nível de espiritualização acima do material. Outras religiões que apresentam a alma imortal, que você vai para o purgatório e de lá você se purifica e vai para o céu. E que sacrifícios e ofertas feitas aqui podem influenciar o seu destino. Tudo isso é rebeldia e oposição ao plano de Deus, em que Deus se torna homem e morre por você. E você precisa se posicionar quanto a isso aí. A queda de Babilônia, que é descrita na segunda mensagem, representa o enaltecimento da verdade. Quando se começa a pregar e se traz de volta a lei de Deus e a Bíblia, a verdade começa a aparecer. E Babilônia começa a perder o seu poder de mentira. Sabe, às vezes as pessoas pregam a mentira como se fosse verdade, e nós pregamos a verdade como se fosse mentira.
A queda de Babilônia acontecerá quando nós pregarmos a verdade como verdade, quando nos posicionarmos. O Apocalipse 18, que mostra a descrição detalhada da queda de Babilônia, diz que começa com um anjo que desce e com o seu poder e a sua glória, toda a terra é iluminada. Significa a mensagem pregada faz com que Babilônia perca suas bases. Babilônia são ideias, não é instituição. Ideias que perdem o seu poder. Com a TV que prega, com o rádio que fala, com o livro que explica, com as igrejas que ensinam e com os membros que dão testemunho. A terra é iluminada e Babilônia perde as suas bases. E Babilônia cai quando a lei é enaltecida e quando é resgatada a verdadeira adoração. E aí vem o terceiro anjo dizendo: se alguém adorar a besta e receber, né, o seu sinal na mão ou na testa, esse aí, em outras palavras, para ser bem delicado, está excluído do reino de Deus. Por quê? Porque depois de enaltecer a lei de Deus, depois de dizer que o juízo está chegando, que você tem que adorar ao Criador que fez o céu, a terra e o mar, você ainda vai aceitar um caminho de salvação rebelde, paralelo, contra Deus, que diz que Deus não merece confiança, que Ele falou que não vai mandar outro dilúvio, mas não sei lá se Ele mudar de ideia. Você vai continuar. Então, quem não se posiciona sobre o caráter de Deus, sobre as verdades, esse daí não tem como habitar Jerusalém. Ele vai ficar em Babilônia. Ele vai ficar em Babilônia. O capítulo, a terceira mensagem é para posicionamento, é chamar o povo para se decidir. Essa é a mensagem que nós temos que pregar nos dias de hoje. São essas três mensagens: o enaltecimento da verdadeira adoração ao Criador, depois a verdade da sua lei, mostrando a Bíblia como autoridade para que Babilônia caia, e em terceiro lugar, buscando o povo a ter um posicionamento. Mas já dizia minha avó: ninguém dá porque não tem. Já vi tantos adventistas, para não perder uma matéria e fazer prova dia de sábado. Nos tempos de hoje, nós vivemos a época dessa pregação. Difícil. Para mim é fácil, eu sou pastor no trabalho sábado. Aliás, só trabalho sábado, né? Como alguns dizem. Uma mulher de ninguém. Obrigado. Nem sempre fui pastor, gente. Porque minha esposa não é pastora. Nós perdemos algumas grandes oportunidades que Deus não nos deixou faltar. Porque nós cremos que a lei de Deus é verdade, o nosso Deus é real e Ele é o Criador. O Espírito do sábado é o Senhor, é o meu pastor. Mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, não terei medo. Eu estou falando para pessoas aqui que já poderiam dar o seu testemunho aqui, já seria o suficiente. Também, vocês têm que falar desse testemunho. Como Paulo disse: olha, o que aconteceu comigo foi um milagre. Só pode ter sido de Deus. Então digam: eu renunciei a isso e isso por causa da lei de Deus, porque eu adoro um Deus Criador real, e Ele foi e é o meu pastor, e nada me faltou e nada me faltou. Essa é a nossa mensagem. Preguem a lei de Deus para que as pessoas saiam de Babilônia e que Babilônia caia, seja derribada, suas ruínas aconteçam no coração das pessoas e na mente das pessoas escravizadas. Outro dia estava o bispo Macedo dizendo na televisão aí: me mostre um servo de Jesus pobre. Tem? Não. Ele dizia: não. Basta dizer que o próprio Jesus foi pobre e os seus discípulos, os que não eram pobres, se tornaram pobres por causa da perseguição. O outro bispo dele estava dizendo assim: eu fui expulsar o demônio e aquele demônio era tão forte que só com o nome de Jesus eu não consegui. Mas eu me revoltei e expulsei aquele demônio. Eu vou ouvir um negócio desse? Isso é Babilônia. Aí no YouTube, para quem quiser ver ele pregando lá e dizendo essas abobrinhas, essas besteiras, é Babilônia. O povo está enfeitiçado por isso, buscando um Deus que não é o Deus verdadeiro, um Deus de barganha. Tem muita gente se deixando levar por isso. Nós precisamos dar testemunho que mesmo na renúncia, mesmo na perda financeira, Deus é o nosso pastor. A verdade da lei de Deus existe, está aí. A Bíblia está aí para iluminar o coração e a mente das pessoas. E Babilônia vai cair no coração delas. E temos que apelar para as pessoas: filho,
Se decida pela verdade. Você não pode deixar esse número ser escrito na sua mão. Olha, achei o texto que eu estava procurando. Aqui. Calcular significa decifrar, encontrar o significado. Não é literal, não é chip, não é microchip. Babilônia é a base do número 6. Babilônia considerava o número 6 sagrado. A matemática de Babilônia era sexagesimal, a nossa é decimal. Babilônia tudo era 6, 6 era sagrado, seus deuses eram 6. Eles tinham uma tabela de adivinhação das estrelas, da astrologia. Eles dividiam os céus em 36 constelações. E eles tinham um medalhão dos seus sacerdotes que faziam adivinhações pelas estrelas. E se você prestar atenção ali, são 6 colunas, 6 linhas. E as 36 constelações eram colocadas dessa forma aí. Qualquer direção que você somar vai dar 111. E 111 vezes 6 é 666. Era o número venerado de Babilônia. O número 666 é dito na Bíblia, é número de homem. Olha a estátua de Nabucodonosor, que ele mandou construir toda de ouro, em rebeldia à visão que Deus deu, dizendo que ele era só a cabeça que ia passar. Aí ele mandou construir uma estátua toda de ouro, e as medidas eram 60 por 6 côvados. Porque ele estava evocando todas as suas divindades, com o número sagrado. E disse, é para adorar a estátua. A estátua não era uma estátua dele, era uma estátua em homenagem aos deuses, que ele convocava para serem mais fortes do que o Deus de Daniel, que disse que o seu reino ia passar. 666 remete a Babilônia. Diz que é número de homem, não é de um homem, é número de homem, ou seja, é posicionamento contra Deus, é Babel. É um plano de salvação alternativo, rebelde, provocativo, desconfiando de Deus, que Ele não vai cuidar de mim. Isso é Babilônia, isso é 666. Quando você se submete a obedecer, desobedecendo a Deus, a sua lei, é Babel. Quando você advoga isso, quando você se posiciona contra a lei de Deus, você está recebendo o selo de Deus. Isso ainda não é definitivo. Nós pecamos. Não é por isso, porque nós pecamos, nós falhamos, submetemos-nos às pressões, que nós recebemos o selo de Deus. Mas vai chegar um momento que isso será definitivo em nossa vida. E é a partir daí que Deus vai nos julgar. Assim, as 3 mensagens angélicas, que é o meu ponto alto da mensagem, tem um cumprimento histórico, tem um cumprimento coletivo, mas tem também um cumprimento individual. Olhem o que Ellen White escreveu. Ela disse assim: os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz da mensagem de Deus e vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Cristo declara a seus seguidores: vós sois a luz do mundo. A toda pessoa que aceita Jesus, diz a cruz do Calvário: vede o valor da alma. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa advertência coletiva, essa é a nossa missão individual. Foi por isso que eu disse, nós somos remanescentes Barnabés. O que é o remanescente? É o que fica fiel. Todo mundo apostata ele fica fiel. Em alguns momentos o remanescente foi a maioria, mas na maioria das vezes o remanescente foi a minoria, os poucos, que não se curvaram à idolatria. Todo mundo faz. A voz do povo é a voz de Deus. Foi a maioria que crucificou Cristo. Não é porque a maioria aceita que eu vou aceitar, porque eu sou remanescente, eu permaneço fiel à palavra. O remanescente não é só adventista. Existem remanescentes em várias igrejas por aí que guardam o sábado. Até Madonna estava guardando o sábado até um dia desse. Se tornou vegetariano, guardava o sábado, só faltou se batizar na igreja de Ondina. Mas estava lá. A mensagem de Deus como Criador está sendo proclamada por todos, e muita gente tem aceitado. Mas nós, como indivíduos, somos agora aqueles que têm a função de Barnabé. Nós somos os filhos da profecia, os filhos da exortação, os filhos da consolação. Guarda no peito de Deus, sou o Barnabé nos últimos dias. Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Irmão,
Irmãos, vivemos em épocas difíceis, mais difíceis do que os tempos de Jesus, apesar de toda a modernidade que traz conforto. O povo está sofrendo. As pessoas sofrem com seus erros e com os erros dos outros. As pessoas sofrem com a corrupção, as pessoas sofrem com as guerras, as pessoas sofrem com falta de comida, com sonhos frustrados. E nós não podemos chegar para essas pessoas com mensagens de condenação, porque Jesus não fez assim. Uma época muito difícil também, para instaurar o seu reino na sua primeira vinda, Jesus chegou como Consolador, a ponto de ele dizer: quando eu for, eu enviarei outro, porque ele se declarava: eu sou um Consolador. O que é o Consolador? É aquele que diz: você está pecando, não tem nada não, Deus te ama, continue pecando. Não, Jesus não fazia isso, mas ele dizia: meu filho, você está sofrendo, mas Deus é o seu pastor. No vale da sombra e da morte, no vale sofrendo, está com você, seja fiel, isso vai mudar. O choro pode durar uma noite, eu sou um Consolador, acredite em Deus. O paraíso está chegando, Jesus está voltando. Anime-se, tenha esperança. Esse é o Consolador. Essa é a nossa mensagem para as pessoas que sofrem, dizer para elas: olha, Deus está contemplando o seu sofrimento, isso não vai durar para sempre não. Busca Deus. Talvez esteja faltando Deus na sua vida. Chame as pessoas para uma definição. Sabe, eu me lembro de um rapaz que estava triste, depressivo, porque a mulher descobriu os problemas e não acreditava mais nele, porque ele só trazia dívidas e tal, e brigavam demais. Ela decidiu se separar e ele queria se matar. E a irmã dentro da igreja me chamou lá, ele foi na igreja conversar comigo: pastor, eu só preciso me matar. Eu vou me matar, pastor, porque eu não aguento mais viver. Eu olhei para ele e disse: o que eu vou dizer para essa pessoa? Aí eu fiz um tratamento de choque, doutora. Eu disse: você quer se matar mesmo? Eu quero, pastor, eu vou te ajudar a morrer. Eu vou te ajudar a se matar. Aí ele levantou o olho: eu vou te ajudar a matar. Você vai morrer. Mas você vai morrer ali, ó. Contei para o tanto batismal, você vai entrar ali, vai morrer e vai nascer de novo para uma nova vida, porque Jesus Cristo morreu por você já. Nós precisamos dizer isso às pessoas que estão aí sofrendo em angústia. Nós somos o Barnabé moderno, e se você não fizer, quem vai fazer? Existem pessoas que só você vai alcançar onde você está. Nabi, você talvez não tenha o dom da vidência, né? Talvez você não tenha esse olhar meu em 3D, que vê as coisas que ninguém vê, né? Mas você pode trazer a revelação da Bíblia para as pessoas. Você pode exortar, aconselhar. Você pode mostrar a pessoa a direção com base na Bíblia. Você pode trazer consolo na hora da dor, na hora da perda. Aí, perda é uma palavra muito forte, muito corriqueira nos dias de hoje. Você pode ser uma pessoa de motivação, de fé e um promotor da esperança. Você é o Barnabé de hoje. Você é o cumprimento dessas 3 mensagens evangélicas. Eu destaco o consolo e eu destaco o promotor de esperança como principal ação nossa nesses momentos sofridos dos últimos dias da história da humanidade. Eu sei que talvez você esteja dizendo: eu estou precisando de ser consolado, pastor. Eu estou precisando de esperança, pastor. Tem alguns vivendo no carpe diem, mesmo estando na igreja. E mesmo assim, você pode ser um anjo da esperança. E eu vim hoje para desafiar você a tomar o seu lugar nas fileiras dos anjos que pregam a esperança nos últimos dias. Eu vim chamar você para ser um filho da consolação, um filho da esperança. Os que afirmam crer em Cristo devem representar a Cristo em obras de bondade e misericórdia. Esses jamais saberão até o dia do julgamento que bem tem feito em seguir o exemplo do Salvador. Como eu disse, 3 surpresas. Pessoas que vão dizer: foi por causa do que você fez por mim que eu estou aqui no céu. E você, quem vai saber disso? Olha que texto lindo. Bondade, a chave para o maior evangelismo. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses e compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas. É difícil ser o filho da consolação? Não é. Estou falando para um auditório que mais de 90% não tem preocupação com o sustento, com o pão de cada dia. Pelo menos não essa semana. Mas Deus nos tem dado muito mais do que precisamos. Podemos sim. Vós sois as minhas mãos. Eu vou repetir a história que eu já contei aqui, mas se vocês assistem a novela repetida, eu vou contar a história de novo. Bombardeio na Itália, a igreja foi destruída, e nessa igreja tinha uma estátua de Jesus com as mãos estendidas dizendo: vinde
Vinde a mim, vós que estáis cansados. E a bomba caiu lá e destruiu a igreja, a estátua ficou em pedaços. Chamaram os restauradores, reconstruíram a estátua toda, menos as mãos. Não conseguiram. Então eles decidiram mudar a placa e colocaram assim: vós sois as minhas mãos. Os filhos da profecia, os filhos da consolação. Eu deixo para você agora o desafio. Será que na sua vida, na sua família, entre os seus amigos, está faltando um pouco mais desse jeito de ser motivador, positivo, como Barnabé? Que não ligava para as falhas, mas sempre via o melhor nas pessoas, que nunca perdia a esperança de mudança, porque acreditava no Deus dos milagres. Que tal hoje você pedir a Deus? Ele dê sabedoria, tato, paciência, porque às vezes é preciso paciência, às vezes você não deve pedir força. Às vezes eu digo: não me dê força, Senhor, senão eu mato um, me dê paciência. Então, hoje eu queria que você se consagrasse e colocasse sua vida, seus dons, seu dinheiro, seu exemplo a serviço da Nabi, da profecia, da exortação, do consolo. E tome o seu lugar no exército dos anjos. Pregarão uma última mensagem para que Jesus volte logo. Quantos querem fazer essa oração? Vamos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos como teus filhos, conscientes de nossas falhas, de nossa pecaminosidade, mas também crentes no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Apegamos-nos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse instante, perdoados, purificados pelo seu sangue, e unicamente pelos seus méritos, suplicamos ao Senhor que nos faça um instrumento seu nesta terra. Que possamos ver Jesus voltar em nossos dias. Que possamos ser usados para confortar, consolar, direcionar, aconselhar e orientar pessoas para que venham aos pés da cruz. Nós pedimos que o Senhor use tudo o que somos, tudo o que temos, para apressar a vinda do nosso Rei e Salvador, pois nós estamos cansados de viver nesse mundo injusto, desigual, de sofrimento. Ajuda-nos a curar nossa infidelidade, aumenta a nossa fé, aquece a nossa esperança